Saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Que alegria poder voltar a esta amada igreja e estar vivendo esta noite especial, essa noite tão aguardada pelo coral Louvor Triunfal. E eu quero agradecer a Deus por este santo privilégio de poder estar vivendo esta noite com a igreja do Senhor Jesus. E quero assim louvar ao Senhor pela vida do anjo da igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que muito nos honra com a escala desta noite para estarmos cooperando com o santo trabalho do Senhor. Quero dizer também à igreja da alegria de estar com o pastor João Marcos e também agradecer por esta mesma confiança de estar neste momento transmitindo uma palavra da parte de Deus. É uma alegria vê-lo, irmã Valdívia, sua amiguinha não pôde vir, ficou em outra atividade lá com a Júlia, e eu vim com o meu primogênito para estarmos juntos na presença do Senhor Jesus. Quero parabenizar o coral Louvor Triunfal pelos seus 80 anos, uma data histórica, um momento memorável. Que Deus abençoe todas as gerações que passaram e esta geração que está vivendo este momento tão especial. O nome do Senhor está sendo glorificado. Quem diz amém? E dizia aqui ao pastor João Marcos, como é belo este culto que reúne corais, que faz um encontro de corais. Nossa alma fica muito feliz em ouvir tantos belos louvores em uma noite só. Glória a Deus. Se a gente pudesse, a gente ficava ouvindo a noite inteira os corais cantar. E como é mais bonito ver todos em uma só voz, como acabamos de ouvir aqui, mostrando a unidade da igreja e o alinhamento que o Espírito Santo faz no louvor dos salvos. Você está feliz por estar aqui esta noite? Diga amém. Glória a Deus. Eu peço a oração da igreja em nosso favor e, sem mais delongas, os convido a um texto sagrado. Nós nos inteiramos da temática do aniversário, mas veio ao coração um texto e quero compartilhar dele com a igreja. Entendo ser um sentimento que o Senhor colocou no nosso coração e desejo ser fiel a este sentimento. Portanto, abram as suas Bíblias comigo na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 2 e o versículo de número 10 em diante. Aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 10 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quem diz amém? Amém? Meus amados, como todos nós sabemos, a Epístola aos Hebreus é uma das cartas mais profundas em exposição acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela fora escrita para os irmãos crentes em Jesus, que estavam enfrentando perseguições, desânimo, tentações para retroceder, dentre outros.
E a carta, ela nos apresenta Jesus como superior a tudo. Superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio levítico, superior aos antigos sacrifícios. E aqui no capítulo de número 2, o autor enfatiza a encarnação do Filho de Deus. O escritor anônimo demonstra que Cristo assumiu plenamente a natureza humana para destruir por meio da sua morte aquele que tinha o poder da morte. No versículo de número 14, o texto diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, uma referência a Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E é nesse contexto que surge o versículo 12, que quero tomar como base para a nossa reflexão, a expressão final do texto: anunciarei o teu nome a meus irmãos. E a expressão final do texto diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. A igreja poderia repetir esse texto, é muito lindo ele. Repitam após mim: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E esse versículo que nós acabamos de reler, ele é uma citação messiânica do Salmo 22, verso 22. E quando vamos para o Salmo 22, nós podemos notar o quão belíssimo é este salmo, porque ele até começa com o clamor da cruz, mas o autor do salmo, o rei e salmista Davi, ele vislumbra o Messias no primeiro momento, sentindo o abandono do Pai, quando disse no verso 1: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o salmo não conclui com este tom. O salmo conclui com o triunfo do Messias, com a adoração e a proclamação pública do nome de Deus. E quando o escritor da carta aos Hebreus interpreta o Salmo 22, dentro do contexto que ele traz este salmo, trazendo como uma profecia messiânica acerca do Cristo ressuscitado, ele vai nos fazer entender que Jesus Cristo não é apenas o nosso Salvador. Ele vai nos trazer uma revelação que esteve oculta e que se revela com o nascer do mistério da igreja, pois ele vai apresentar Jesus Cristo como o maestro, como o regente da adoração da igreja. O mesmo Cristo que sofreu no Calvário, agora triunfante, está no meio da congregação, conduzindo o louvor dos redimidos. Quando o coral Louvor Triunfal está louvando ao Senhor Jesus, assim como todos os corais que cantaram ao Senhor nesta noite, e nós, a igreja, como somos a igreja de Cristo, todas as vezes quando nós estamos apresentando a nossa adoração a Deus, não estamos apenas executando canções, não estamos apenas executando melodias, mas nós estamos participando de uma dimensão espiritual, onde o próprio Cristo, ele rege a adoração da igreja, e ao mesmo tempo ele
é exaltado pela igreja, e a igreja unida nele pelo Espírito Santo exalta o Pai. Por isso que o escritor diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque ele se une à igreja como regente dessa adoração para glorificar o Pai que está assentado no mais alto e sublime trono, recebendo a adoração da igreja. E nesta terra nenhum outro ser pode louvar a Deus, somente a igreja. Porque o louvor da igreja está sendo regido pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu estou me entendendo, se eu estou me fazendo entender, digam amém. Se você estiver fazendo uso da Bíblia pentecostal, você vai ver na anotação do nosso estimado Donald Stamps, que ele diz que a adoração congregacional é um ambiente da manifestação da presença divina e instrumento de fortalecimento espiritual da igreja. O que nós acabamos de testemunhar aqui, neste minuto final, antes da nossa introdução à palavra de Deus, todos os corais cantando a majestade santa, o louvor dirigindo a Deus. Eu não sei se você percebeu uma mudança na atmosfera. O cântico congregacional é algo tão especial que se o diabo pudesse, ele calava a voz da igreja. Mas porque ele não pode? Porque o escritor aos Hebreus diz que o seu maestro, o maestro da igreja, o seu regente, o regente da igreja, o Senhor, o Salvador, aquele que venceu a morte, o diabo, o inferno, ele está no meio da congregação, regendo o louvor dos redimidos. E é com este entendimento que falamos vez por outra no culto. Isso não é uma retórica, isso não é um jargão, isto é algo real, é o entendimento da palavra que vez por outra nos faz dizer: irmãos, o Senhor está entre nós. Irmãos, Jesus está no nosso meio. Irmãos, o Senhor está presente na reunião, e isto é verdade. Ele está entre nós, Ele está presente na reunião, Ele está no meio da congregação. E Ele disse em Mateus 18 e 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está no meio. E aqui nós não estamos reunidos em nome de A, em nome de B, nós estamos reunidos no nome de Jesus. Ele é o centro do nosso culto, Ele é o centro da nossa adoração, e isto agrada o seu coração, por isso que Ele se revela no nosso meio. Uma das expressões mais poderosas das Escrituras é nos revelar que Deus deseja estar no meio do seu povo. Em toda a Bíblia nós vamos notar do desejo de Deus habitar no meio do seu povo. Quando Israel foi libertado do Egito, durante o tempo da sua peregrinação no deserto, Deus ordenou que fosse feito um santuário móvel, o tabernáculo, com uma estrutura desmontável, justamente para ser montada onde o povo estivesse. E o tabernáculo era transportado pelos levitas. E no capítulo 25, versículo 8 do Êxodo, o Senhor disse: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo ficava no centro do arraial de Israel.
E isso não era apenas uma organização geográfica. Era Deus querendo acampar no meio de todo o acampamento. Era Deus querendo revelar uma mensagem espiritual de que Ele deseja ser o centro da nossa vida, o centro do seu povo, que Ele deseja estar no meio de todos nós. E isso é uma tipologia, esse tabernáculo dos hebreus é uma tipologia de Cristo, porque aquele momento apontava para a pessoa de Cristo, o verbo que tabernaculou entre nós, como diz João no capítulo 1, versículo 14. E neste entendimento está uma verdade, irmãos, que acalenta o nosso coração, de que o Senhor Jesus estando presente no nosso meio, algo de especial acontece. Porque a presença de Jesus traz consigo manifestações, efeitos. E tudo muda quando Jesus está presente. Tudo muda quando Jesus está no meio. E eu desejo dizer à igreja do Senhor que está congregada aqui esta noite: o Senhor Jesus está no meio da congregação. O Senhor Jesus está no centro dos 80 anos do coral aniversariante. O Senhor Jesus está no centro dessa reunião. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Não se surpreenda se daqui para o final desta reunião espiritual algo aconteça em ti, no teu corpo. Não se surpreenda se alguma mensagem chega no seu celular. Se quando você estiver indo para casa, você receba um telefonema. Se quando você chegar em casa, você note que algo está diferente. Como assim, irmão Salatiel? O enfermo que ficou em casa está curado. A pessoa que estava triste está alegre. A pessoa que não sabia como ia começar a semana está esperançosa. Por quê? Porque Jesus está no meio. E quando Jesus está no meio, a manifestação da sua presença, os efeitos da sua presença acontecem quando a igreja se reúne para louvar a majestade santa. A sua presença, ela é entre nós e Ele faz aquilo que lhe apraz. Portanto, não se surpreenda se daqui para o final dessa festividade, aquilo que você precisa, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, Deus faça real, Deus faça acontecer, porque no meio da congregação Ele opera aquilo que ninguém pode operar. Ele está entre nós, recebendo a nossa adoração esta noite. E quando Ele está no meio, no centro, algumas coisas acontecem, e dentre tantas coisas, me veio ao coração algo que está crescendo muito no seio da igreja. E eu pensei nesta noite me dedicar à temática, pensei para esta noite me dedicar à temática, desenvolver talvez um estudo sobre a adoração, o louvor. Eu entendo que esta é uma expectativa dos corais quando se reúnem, mas veio ao meu coração um sentimento que eu não pude resistir, de que nesta noite chegariam pessoas, de que nesta noite há componentes nos corais que precisam de uma palavra específica da parte de Deus. E por isso que esse texto veio ao coração para lhe dizer esta noite que quando Jesus está no meio, como Ele está aqui esta noite, o medo dá lugar à paz. Dá para a igreja repetir essa expressão? Diga bem forte: quando Jesus está no meio,
O medo dá lugar à paz. Jesus está no meio da sua vida. Jesus está no meio da sua casa. Jesus está no meio da sua família. Jesus está no centro da sua existência. Se Ele está, o medo dá lugar à paz. Como assim, irmão Salatiel? Quando a gente abre a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, o texto diz que chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Todos nós lembramos que o cenário deste contexto aqui era marcado pela dor. Jesus havia sido morto. Pelo medo, por causa da opressão do governo, dos líderes religiosos. Era marcado pela insegurança. Os discípulos não estavam nesse contexto festejando, cheios de fé. Eles estavam escondidos. A Bíblia diz que as portas estavam fechadas, as janelas provavelmente estavam trancadas, as vozes, por certo, não estavam ecoando, mas diminuídas, para que ninguém soubesse que ali havia os discípulos de Jesus. O medo havia tomado conta daquele ambiente, certamente porque carregavam consigo o trauma da cruz, a culpa por terem fugido, a frustração das expectativas quebradas, porque agora o seu mestre estava sepultado, o receio de serem presos e mortos igualmente. A esperança deles estava em Jesus, e Jesus estava sepultado. E talvez, quando falamos estas coisas acerca dos discípulos, quem sabe, se nesta noite, dentre os componentes que aqui estão, dentre a igreja que aqui está congregada, não há pessoas também assim, talvez até com um sorriso estampado, é jubileu, mas o coração trancado, o coração apavorado, o coração ansioso, porque não se sabe como será o amanhã. Talvez nesta noite há entre nós irmãos ou irmãs que estejam emocionalmente cansados, estão vivendo guerras silenciosas, estão chorando às escondidas do cônjuge, às escondidas dos filhos, às escondidas dos irmãos da igreja. Talvez nesta noite há entre nós irmãos que estão carregando medo que ninguém conhece, corações aprisionados pela perda, talvez pelo medo da enfermidade, o diagnóstico que o médico lhe deu, a crise que se levantou, medo do futuro, de não conseguir continuar. Mas a palavra do Senhor nesta noite nos revela, aqui em João, onde lemos, que nesse momento de tanto temor, tanta incerteza, tanta ansiedade, Jesus chegou. E eu quero dizer que Jesus chegou no jubileu. Eu vou dizer outra vez, Jesus chegou no jubileu. Jesus chegou nos 80 anos do coral. E quando Jesus chega, se lembra do que eu disse? Quando ele chega e quando ele assume o meio, a centralidade, porque o texto sagrado diz que ele chegou e se pôs no meio deles. As portas estavam fechadas, mas não existe porta fechada para Cristo. O medo não impediu Jesus de entrar. A situação não impediu de Jesus chegar. E eu quero nesta noite dizer a alguém que me escuta pela palavra de Deus: você está enfrentando uma situação assim, mas Jesus te trouxe aqui esta noite para te dizer que a partir de hoje Ele está assumindo
a centralidade da situação. E ele escolheu a abertura dos 80 anos do coral, me lembra o nome de vocês? Louvor triunfal, para lhe dar uma palavra. Está preparada para receber a palavra que ele vai te dar agora? Está preparado para receber a palavra que ele vai dizer à tua alma nesta noite? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim, irmão Salatiel? A mesma que ele deu aos discípulos. Paz seja convosco. Enquanto o ambiente gritava medo, Jesus estava dizendo: tenha paz. Enquanto o ambiente anunciava caos, Jesus estava dizendo: tenha paz. Enquanto o ambiente causava desesperança, Jesus estava dizendo: tenha paz. A presença de Cristo, como eu disse no início, ela muda o ambiente. Quando Jesus está no meio, é notório perceber que o ambiente foi elevado. Já viu alguém dizer que quando você chegou, parece que o ambiente se transformou? É porque Jesus está com você. E onde você chega com Jesus, o ambiente vai se transfigurando. Onde havia opressão, agora o alívio estava chegando, a perturbação estava indo e a paz estava se instaurando. E eu quero nesta noite, na autoridade da palavra de Deus, declarar sobre a sua vida pela palavra, que a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela começa a se manifestar em você, na senhora, no senhor. Como, irmão Salatiel, o Espírito Santo não está na senhora? Ele não está no senhor? Ele não está dia e noite tricotando o caráter de Cristo dentro da senhora e dentro do senhor? Está. Sabe qual é uma linha, me permita usar essa conjectura, sabe qual é uma das linhas que ele usa para tricotar o caráter de Cristo dentro da senhora e dentro do senhor? Paz. Uma das virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, é a paz. A paz de Cristo é o antídoto para os maiores temores da humanidade. E nós estamos vivendo um tempo onde esta geração está adoecida na alma. E muitas vezes essa doença da alma se revela no corpo, e quando se percebe a causa, a origem, é a ausência de paz. A ausência de descanso naquele que está te dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Vivemos um tempo onde a ausência de descanso em Cristo tem causado corações ansiosos, mentes sobrecarregadas, emoções fragmentadas. Como disse, pessoas sorrindo exteriormente, mas travando batalhas silenciosas. Pessoas que dormem cansadas e acordam mais cansadas ainda. Não por causa do enfado, do trabalho, mas porque a alma está aflita, o coração está ansioso. E tudo isso altera a dinâmica do corpo, da vida. Estamos vivendo um tempo de tanto avanço tecnológico,
mas de tanta inquietação emocional. Sabe por quê? Porque preencher o tempo com distrações não proporciona descanso. E eu não estou falando que sentir paz é estar ausente de batalhas, de guerras, de aflições, de tribulação, de adversidade. Não. É você estar no miolo do furacão em paz. É como Pedro, você está sentenciado à morte, só vai esperar a noite passar e você está dormindo, descansando, em paz. É você, como Mardoqueu, ter a capacidade de fazer uma conclusão. O negócio está feio, mas de alguma parte o socorro vai vir. Está entendendo? Deus não está nesta noite anulando a sua realidade. Deus não está, por esta palavra, esta noite, diminuindo as suas batalhas, as suas angústias, as suas tristezas, as suas decepções, as suas frustrações, as suas adversidades, as suas atribulações. Não, não é isso. O que é que Ele está lhe dizendo pela palavra? Eu estou no meio. E quando eu estou no meio, o medo dá lugar à paz. Sabe por que a senhora e o senhor chegou aqui esta noite tão ansioso, preocupado? Porque, por um momento, parou de olhar para mim, para o Senhor, e começou a olhar para as coisas deste mundo. E o Senhor está dizendo a você esta noite pela palavra: se a senhora ou o senhor continuar olhando para o contexto, a senhora vai adoecer. O Senhor vai adoecer. Mas como o que está no meio está falando conosco, Ele te trouxe para te dizer nesta noite: tenha paz. E essa palavra, irmãos, que eu estou pregando esta noite, ela é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. Então ela está nesta noite sendo transmitida ao teu coração, e ela está entrando no teu coração, ela está entrando na tua mente, ela está entrando na tua alma, ela está entrando no teu espírito. O Senhor está te dizendo: tenha paz, pode descansar em mim, porque a paz que vos dou, disse Jesus, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não tenha medo. Eu sei que em alguns momentos a gente não consegue desviar do coração o medo. Mas o Senhor nos trouxe esta noite para nos dar uma receita. A receita do salmista, quando ele disse: no dia em que eu temer, eu confiarei em ti. Dá para repetir nesta noite? Repita após mim, feche seus olhos e diga assim: no dia em que o temor chegar, no dia em que o medo tocar o meu coração, eu terei paz. Porque o crente é capaz de declarar isto? Porque o crente sabe que quando Jesus está no meio, a prova é controlada. Diga comigo, quando Jesus está no meio, a provação é controlada. O que isto quer dizer? Não sai do controle dele.
Quando eu penso nisto, eu me lembro de Daniel, capítulo 3, versículo 5, para a gente concluir. O rei Nabucodonosor dizendo: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, sem dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Quem não lembra da história de Daniel capítulo 3? Quando 3 jovens fiéis ao Senhor são lançados numa fornalha de fogo ardente, porque se recusaram de dobrar os joelhos a um Deus que fora erigido por Nabucodonosor. Eles não foram jogados na fornalha porque pecaram, porque erraram, mas porque permaneceram fiéis. Isto nos leva a entender de que há provações que nos acontecem por causa da nossa fidelidade a Deus. Mas o que o texto nos mostra é que o Senhor estava no meio deles. E quando o Senhor está no meio do seu povo, do seu servo, aqui está a diferença. Às vezes Deus não vai lhe livrar da provação. Amém? Porque a gente vive um tempo onde as pessoas aí fora com um falso evangelho diz assim: se você é crente, você não pode sofrer. Se você é crente, você não pode passar por provação. Se você é filho de Deus, você não pode sentir aflição. Não, Jesus não disse assim. Jesus disse: no mundo tereis a aflição, mas tende bom, porque eu venci o próprio salmista disse que muitas são as aflições mas o Senhor o livra de... Por que o Senhor o livra? Porque quando Ele permite o crente entrar numa provação, o crente nunca entra sozinho. É a provação, o crente e o Senhor no meio. Muitas vezes Deus não impede a fornalha. O que é que Ele vai fazer? Ele vai controlar. Deus às vezes não cancela a prova. O que é que Ele vai fazer? Ele vai com você. Me vem na memória agora o texto de Isaías, se não me falha a memória. Isaías capítulo 44, deixa os 43, quando o Senhor disse a Israel: mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Às vezes você continua no coral, mas está passando na prova do fogo. Continua cantando, mas na fornalha. Continua servindo, mas sentindo as ameaças. Isso pode ser uma enfermidade. Isso pode ser uma porta fechada, isso pode ser um cônjuge distante de Deus, isso pode ser um filho que saiu da igreja, isso pode ser uma filha que está dando dor de cabeça, isso pode ser um neto que está lhe preocupando, isso pode ser um problema que se levantou. Continua vindo para o culto, continua sentindo paz em Jesus, mas no fogo da provação. Mas a palavra de Deus nos revela algo maravilhoso, algo maravilhoso. O quê? O controle não está na mão do homem. Amém? Não vai esquecer disso mais não? Dá para dizer para o colega do coral? Diz para ele: o controle da situação não está na mão do homem.
O homem até pensa que tem o controle. Porque Nabucodonosor, quando descobriu que 3 rapazes não se curvaram, mandou-os chamar e deu-lhes uma nova chance. E eles perseveraram na sua fidelidade, dizendo que não precisava Nabucodonosor dar continuidade em todo o rito, porque eles estavam resolvidos, que não se curvariam, custasse o que custasse. Nabucodonosor se enfurece e dá ordem para aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas na mão de quem estava o controle? Na mão de quem está o controle? Na mão de quem está o controle? E Deus sabe fazer as coisas direitinho. Quando pegaram eles, que os amarraram e os levaram em direção à fornalha, a Bíblia diz que os que levaram morreram pelo bafo da fornalha, pelo calor da fornalha. Sabe o que é que isso pode traduzir para a gente? Um exame de imagem que mostra o câncer. Um exame de imagem que mostra o teu útero morto. Um exame de imagem que mostra o diagnóstico conclusivo. A sentença pré-estabelecida. O aviso prévio. Mas o controle está na mão de Deus. Porque Ele está no meio. E quando Ele está no meio, Ele está com o controle da situação. A Bíblia diz que, amarrados como estavam, eles continuaram. Foi assim que a senhora chegou aqui. Foi assim que o senhor chegou aqui. Continuou, não parou, não deixou de cantar, não faltou o ensaio, não perdeu a consagração, não faltou a vigília. Mas só Deus sabe a prova da fornalha que estás passando. O maestro não sabe. O naipe nem imagina. O teu presbítero nem sonha. A tua liderança nem contempla. Mas Deus vê tudo. Chegastes com um questionamento na alma. E agora? O que é que vai acontecer? Eu estou destinada a essa sentença, a esse diagnóstico, a essa conclusão. Meu Deus, o que vai acontecer? Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer o que já está determinado por Ele. Os rapazes estavam indo carregados. De repente eles sentem que as mãos dos homens já não estavam mais conduzindo-os. Eu não sei. É uma conjectura minha. Talvez eles olham para trás e veem os homens no chão, consumidos. Mas eles continuam. E quando eles menos percebem, o fogo queimou as cordas que os amarravam. Mas quando eles olham para si, está tudo certo, está tudo tranquilo. E cadê o calor? Tem calor. Eles estão dentro de uma fornalha de fogo e não tem calor. E quando percebem, Ele está no meio. Esperando eles, dizem, pode vir. Porque, irmãos, se fosse uma questão natural, quando eles perceberam que os homens caíram, era natural. Vamos embora daqui, gente, vamos correr.
O texto não diz, é uma conjectura minha. Eu acho que eles viram alguém no meio dizendo assim, ó, pode vir, eu estou aqui. Jesus está dizendo para a senhora nesta noite, pode vir, tenha medo não, venha. Jesus está dizendo para o Senhor, pode continuar, tenha medo não. Eu estou aqui, eu estou no meio, eu estou presente, já está determinado, já será feito. Quando aqueles homens chegaram dentro da fornalha, no texto que nós lemos, Nabucodonosor percebeu a presença de alguém no meio deles. Eles não tinham cheiro de fogo, eles não tinham nenhum dano, não havia nenhum dano no cabelo, no corpo, na roupa. Eles foram blindados pelo Senhor, eles foram protegidos. O Deus que é fogo consumidor, que tem um controle, tirou o poder do fogo e nada lhes fez dano. E Nabucodonosor deu glória a Deus. Quando a presença de Jesus está no meio, o impossível se torna possível. Você crê que Ele está no meio de nós esta noite? Você crê que Ele está passeando entre nós esta noite? Você crê que a sua presença é real? Você sente a presença de Jesus entre nós esta noite? Você sente a virtude dele, saindo dele, te tocando esta noite? Você sente algo na alma? Você sente algo no seu espírito? Você já percebe que aquela angústia já não está no teu coração, que aquela tristeza já não está na tua alma, já está sentindo um alívio, uma paz, algo gostoso dentro de ti. O que é isso, irmão Selatiel? É Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele está no meio da congregação, e quando Ele está no meio, quando Ele assume a centralidade, a sua presença deixa efeitos, e Ele está deixando efeitos na tua vida, Ele está deixando efeitos na tua casa, Ele está deixando efeitos na tua família. Te prepara para voltar e agradecer, te prepara para marcar o culto em ações de graças e dar glória ao nome desse Jesus que está no meio. Te prepara para cantar o cântico da vitória. Eu trago comigo um testemunho de uma irmã nossa ali na área, que há um ano atrás, no mês de agosto, uma senhora saudável descobriu um câncer na parte inferior da coxa, na parte de trás. Eu não me lembro o nome do câncer, mas muito agressivo. Um câncer que se alojou ao osso, aos nervos, aos músculos e àquela artéria principal, a aorta, e que crescia de uma forma veloz. Se eu não estiver fazendo confusão, vou falar bem pausadamente. 23 centímetros, 1,5 kg de peso, e não lembro a exatidão do diâmetro, mas era uma coisa grande. Ela fez alguns procedimentos iniciais para ver se diminuía, e ele só aumentava. No dia da cirurgia, ele estava com essas dimensões. O risco da cirurgia era altíssimo.
E a possibilidade dela voltar sem uma perna era quase 100%. Nós servimos a um Deus que, quando Ele quer, some. Mas a gente serve a um Deus que, às vezes, permite o crente entrar na fornalha. Porque a intenção dele é fazer o nome dele ser glorificado. Foram muitas reuniões com a equipe médica. E essa irmã me marcou muito. Pelo testemunho de fé dela. E algo que eu vou levar para a vida. O resto da minha vida foi a palavra que ela disse ao médico. Ela disse: doutor, eu estou bem. Eu sou crente em Jesus. E eu sei para onde eu vou. Se o senhor fizer o que o senhor puder fazer e eu não sobreviver, não se preocupe não. Está tudo bem. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu queria muito voltar com as minhas pernas, as duas. Eu não queria voltar só com uma. Olha, eu não quero dizer o nome porque eu não pedi permissão para falar sobre, mas de forma genérica não tem problema. A senhora precisa ser preparada para voltar sem uma perna, por causa da complexidade do câncer. Ela chegou para as filhas e disse assim: no dia da cirurgia, mamãe vai entrar. Se der tudo certo, a gente se encontra aqui, no quarto. Se mamãe não voltar para o quarto, eu espero vocês lá. E para vocês chegarem lá, vocês vão ter que fazer uma promessa agora aqui, a Deus diante de mim como testemunha, que vocês nunca vão permitir que a revolta no coração de vocês entrem, porque Deus decidiu levar a mamãe de vocês hoje. Isso é um negócio, pastor. Sabe o que aconteceu? Quando a equipe médica abriu a região, tiveram o primeiro espanto. Não tinha tumor? Tinha. Estava pequeno? Não. 23 centímetros. Mas como é que ele estava? Solto. O médico faz a remoção, buscando lesionar, o mínimo. Aí ele, pela técnica dele, a competência dele, ele entendeu que não dava para livrar o nervo ciático. Aí teve que tirar o nervo ciático. Tirando o nervo ciático, o pé da irmã não fica mais com a firmeza. Ele fica com o pezinho meio mole, como a gente diz, né? Não é, pastor? Mas eu estou aprendendo demais com essa serva de Deus, pastor. Sabe por quê, irmãos? Ela disse assim: evangelista, sabe por que Deus permitiu o ciático ser alcançado e o meu pé ficar assim? Eu disse: por quê, irmã? Ela disse: para todo dia eu ver a grande obra que Ele fez na minha vida. Eu disse: amém. Que fé. A senhora está me ensinando muito com isso. Dias depois, eles me procuraram, o casal. E sabe o que foi que eles descobriram pelos exames que fizeram? Porque precisava constatar que não havia mais nenhuma célula de câncer no corpo dela. E quando trouxeram o resultado, nenhuma célula de câncer
havia no corpo da irmã. Sabe para onde foi as células? Para o nervo ciático, que foi arrancado. E está lá a irmã, menos de 1 ano, ela deu o culto em ação de graça. Sabe o que foi que a equipe médica disse? Marque o culto que eu vou. Porque o que aconteceu nesta sala aqui, só Deus é quem pôde fazer. Está entendendo? Eu vou terminar com outro testemunho. Eu estava um dia, pastor, atendendo uma escala aqui pertinho, em São Lourenço. Terminou o culto, um casal me procurou. O irmão era presbítero. A esposa dele me abordou. Disse: evangelista, me permita contar uma história com meu esposo. Eu disse: pois não, irmã. Na pandemia, logo no início dela, no auge do lockdown, eu me achei grávida. E era o meu sonho. Quando eu fui fazer a primeira ultrassom, o médico me deu a pior notícia da minha vida. Não tinha feto. Era somente um sacro gestacional. Eu fiquei tão arrasado, evangelista. Porque era o sonho da minha vida ser mãe. Cheguei em casa já no início da noite, arrasada. Liguei a TV. Na pandemia e hoje, um crente ligar a TV no canal 14, o que é que tem? Só tem culto. No culto no lar, ela disse que eu era o escalado daquela noite, não por causa de mim, que em mim não há poder, o poder está em Jesus, na palavra. Mas ela disse que naquele momento que ela ligou a TV, ela ouvia a mensagem dizer a ela assim: tens fé? Volta e faz o exame de novo. Ela disse: evangelista, eu me agarrei com aquela palavra de um jeito tão grande, que quando foi no outro dia eu liguei para fazer novos exames. Só que eu tinha que fazer uma escolha, porque o exame mais próximo era no mesmo dia da curetagem. Aí eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia para a curetagem, ou eu ia para o novo exame. E eu disse: a senhora fez o quê, irmão? Ela disse: eu fui fazer o novo exame. Cheguei lá, não disse nada ao médico. Cheguei como se fosse a primeira vez. Ele disse: deite aqui. Eu deitei. Preparou lá, tal. Começou a pôr o gel. Aí foi falando com a assistente: anote as medidas. Tanto. 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 Aí ela: aleluia. O que é que está acontecendo aqui? Aí teve uma hora que ele olhou para ela, aleluia, e disse assim: e aí, mamãe, está pronta para ouvir o coração? Aí quando ele ativou a tecla, era baixar a cana lá. Aleluia. Jesus está no meio da congregação. No meio da congregação, o medo dá lugar à paz. Ele no meio da congregação, ele assume o controle da prova e garante o final com vitória. Levanta a tua mão direita esta hora e recebe de Deus esta palavra final. Volta para a tua casa com o milagre que tu tanto precisas e busca esta noite.
Deus está te dizendo pela sua palavra: faz os novos exames, busca de novo o advogado, entra de novo no site, liga outra vez, envia nova mensagem, porque já está dada a ordem, já está dado o decreto. Ele mudou a página, Ele mudou a sentença, Ele mudou o diagnóstico, Ele mudou o destino, Ele mudou a tua sorte. Levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e exalta. Levanta a tua mão e glorifica. Se tu és uma crente, um crente batizado com o Espírito Santo, recebe a alegria do céu. Ora em línguas, adora em línguas. Deixa essa angústia sair, deixa esse medo sair. Deixa, dá lugar ao Espírito. Se tu não és batizado, Ele pode te batizar nesta noite. Ele está entre nós, Ele passeia entre nós, Ele faz aquilo que lhe apraz entre nós. Volta para a tua casa com esta semente de fé. Não deixa o diabo roubar esta semente do teu coração. Chega em casa, conta para teu marido: meu amor, a vitória é nossa. Chega para casa, em casa, conta para os teus filhos: filhos, Deus vai agir. Por quê, mamãe? Ele está no meio de nós, Ele está no meio da família. Ele disse esta noite que vai assumir o controle. Descansa o teu coração. Marca o teu culto em ações de graças, porque grandes coisas fez o Senhor por nós esta noite, e por isso estamos alegres. Oh, eu vou lhe dar alguns segundos para você adorar. Eu vou lhe dar alguns segundos para a gente exaltar a majestade santa que está entre nós esta noite. Era baixara candala mandara chorre candala bas. Oh, aleluia. O remecando rebe chorre candala bara chara candala.